olha que loucura, né? Então você tem uma força policial, uma força armada de vingança, de contenção, né? De dissuasão, e não uma força para garantir a segurança do cidadão. A gente tratou de um tema aqui, e eu até falei, deixa eu chamar o Denis, que eu quero ouvi-lo sobre isso, né? E chamei também o Julian, deve estar entrando daqui a pouquinho aqui, o Julian Rodrigues, que tem discutido essa questão e é do PT, é um cara afiliado, liderança, para falar sobre a questão da violência contra a população negra e pobre da Bahia, né, pela PM, né? Você teve aí... A Bahia matou mais em 2022, Dazenha, do que toda a polícia dos Estados Unidos. Mais de 1.400 pessoas. Não é à toa, né? A Bahia é o estado onde vivem mais negros. Tem mais... Salvador é a cidade que tem mais negros no Brasil. Eu queria ouvir do Denis. De certa forma, eu me sinto envergonhado, muito triste e envergonhado. Até porque no atual governador, e eu espero que ele mude essa realidade, é um homem negro, descendente indígena. Olha, isso e a declaração, né, lamentável que ele deu a respeito do assassinato da mãe Bernadette, né? Que ele levantou a hipótese de ser briga de facções, né? Quando está muito nítido, os indícios apontam claramente que é um problema de terra ali, disputa de grileiros, né? É uma coisa séria. E aí, de repente, ele põe essa ideia da facção, né? É uma coisa muito grave isso, né? Porque, veja, quando houve o assassinato da Marielle Franco, a extrema-direita falou a mesma coisa, né? Falou que é um problema de criminosos, né? Que a Marielle está envolvida com facção criminosa. E é lamentável, né? Um governador do PT, um governador negro, indígena, né? Que vem de movimento social, fazer um discurso muito parecido, muito semelhante com a extrema-direita. E mais ainda, né? O Estado, que tem 5 gestões do PT, a polícia militar ser a mais violenta do Brasil, né? E superando, inclusive, a polícia dos Estados Unidos, né? Uma coisa assim, Salvador não é só a maior cidade negra do Brasil, é a maior do mundo, fora da África, né? Percentualmente, né, a população de Salvador, ela é maior, nenhum lugar do mundo fora da África, né, tem como Salvador. Tá? Então, é sintomático que o Estado, né, o maior Estado negro do Brasil, governado já 5 gestões pelo PT, ainda não só tem uma polícia militar violenta, mas a gente observa aí as declarações de governantes do PT, né, o Jerônimo, essa declaração infeliz que teve agora, mas eu lembro o Rui Costa também, né, quando teve a chacina na Cabula, também uma declaração infeliz que ele fez a respeito daquilo, tinha colocado isso. Eu acho que isso levanta uma discussão muito importante para o campo progressista, para nós discutirmos que política de segurança pública a gente defende. O que tem acontecido, assim, né? O Movimento Negro ontem fez vários atos, manifestações, né, no Brasil inteiro, e foi importante, né, para rechaçar a chacina, né, as chacinas em Salvador, né, as chacinas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, no Brasil inteiro houve atos, né, a respeito disso, mas tem questões muito complicadas, assim, que é necessário o campo progressista discutir. Primeiramente, essa questão aí do encarceramento em massa, né, que é política da guerra às drogas. Tá? E acho que há um certo... acho que a esquerda titubeia muito na defesa mais enfática, né, de uma nova política de drogas, né, da descriminalização de drogas. Né? E ontem, né, uma coisa grave, né, ontem, olha que loucura, né, o ministro do STF, o Zanin, indicado pelo Lula, votou contra. Né, veja que grave isso, né? Então, o ministro, né, que o Lula indicou, né, foi o único voto contrário foi dele, né? Todos os outros 5 votos foram favoráveis à descriminalização do uso da maconha. Então esse é um aspecto, né? A segunda coisa, né, que quando houve uma reformulação nos programas de parceria público-privada em abril, incluiu também a privatização de presídios, tá? Isso é gravíssimo, isso, né? Porque o encarceramento em massa acaba virando um grande negócio, né? Foi incluído em abril agora no governo Lula, né? Foi o vice-presidente Alckmin que assinou, né, esse decreto incluindo aí, né, os presídios nessa possibilidade de parcerias público-privadas ou privatização de presídios, né? E aí você tem também as declarações aí, né, do governador Jerônimo, né, em relação ao que está acontecendo na Bahia e a postura da PM da Bahia. Isso é muito complicado, porque eu acho que é um debate que tem que ser feito no campo da esquerda, no campo progressista, para discutir que política de segurança pública, né, que a gente defende. Até porque a população negra no Brasil inteiro, né, a população negra da periferia, foi que deu a maior parte de apoio ao Lula, na eleição do Lula, foi que votou Lula. Né, votou na esquerda, teve voto na esquerda, tudo isso. E de repente o que ela recebe em troco, né,
esse tipo de situação. Um debate tem que ser realizado, né? E é urgente que se faça isso. É bem lembrado pelo Denis. Ontem eu falava aqui, provavelmente, inclusive, a mãe Bernadette votou no Lula e no Jerônimo. Sim. Por que eu estou falando? Porque entre negros, mulheres e nordestinos foi onde a eleição foi decidida a favor do Lula. Exatamente. Sim, a fala do Jerônimo ganha uma circunstância mais revoltante por conta disso. Porque o que ocorre muitas vezes o que acontece, por exemplo, né? E esse é um debate que a gente tem que fazer, inclusive, no movimento negro, né? Veja, é importante as políticas de ação afirmativa. Você tem a CEPROME, né, que é a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial da Bahia, né, que vem desde o governo Jacques Wagner. Ela é um órgão importante, é um bom órgão, né, um órgão que é ativo, que tem verba, tem orçamento, né, ele funciona bem. Entretanto, não adianta você criar essas políticas afirmativas se nas políticas econômicas e segurança pública você mantém ainda uma perspectiva racista. Esse é o problema. Então, não adianta ter cota racial na universidade e dar tiro na periferia. Isso é muito grave, né? Então, o problema está acontecendo, veja, para discutir o combate ao racismo, não é apenas você garantir espaços institucionais e você garantir ação afirmativa, mas ter políticas no campo mais geral, inclusive segurança pública, que garanta a plena inclusão, né, e os plenos direitos da população negra. E essa confusão está acontecendo, né? Então, esse debate não tem sido realizado. Eu acho fundamental, né, que a esquerda debata, primeiramente, né, a política de drogas, tem que ter uma revisão radical disso, né? Isso não pode mais acontecer, né? Esse encarceramento em massa de jovens negros e negras, que inclusive cresceu durante o governo Lula, por conta da política de guerra às drogas. Tá? Eu participei de vários eventos das Nações Unidas, né, e apontava que esse é o gargalo que impedia a plena eficiência, eficácia das políticas de inclusão racial nos governos do Lula e Dilma, né? Então, a relatora da ONU de direitos das minorias apontou isso quando veio ao Brasil, né? E a segunda coisa, né, pensar, quer dizer, essa polícia não pode mais ser assim. Eu defendo, né, tenho defendido muito tempo já, que tem que acabar com a polícia militar. Né? A polícia tem que ser uma força civil, é uma aberração a existência de uma polícia militar. Isso é oriundo da ditadura militar, tá? É oriundo disso, né? Inclusive, a gente pode observar que muitas das forças policiais são golpistas, né? Incorporaram essa ideologia golpista militar nas suas fileiras. Então, tem que desmontar essa estrutura e remontar uma polícia que seja civil e de atendimento aos cidadãos, não de guerra aos cidadãos. Tá? Esse enfrentamento tem que ser realizado. Eu vejo que ainda a esquerda titubeia muito no enfrentamento disso. Mas como realizar esse fim da polícia militar? Porque isso seria uma atribuição dos estados, né? Os estados teriam que ter uma ação nesse sentido, porque, por exemplo, o governo federal não pode falar vamos acabar com a polícia militar do Tarcísio. Não, ele pode fazer isso, né? Você pode, por exemplo, através de uma emenda constitucional, o que acontece? Na Constituição, até o Fernando Haddad, numa entrevista ao Roda Viva, ele falou na Constituinte de 88, se avançou em muita coisa, mesmo na segurança pública. Tá? O modelo de segurança pública do Brasil ainda ele tem uma forte conotação oriunda da ditadura militar. Não houve esse enfrentamento. Por conta da pressão do próprio lobby militar nos anos 80. E veja, o que acontece, né? Quando você observa que essas forças policiais, boa parte delas, são aderentes a essas perspectivas golpistas, né, dos militares, isso não é à toa, né? Porque manteve essa perspectiva militarizada dentro das forças policiais. Tá? Isso aconteceu. Então, o tal artigo 142, por exemplo, né? E assim por diante. O documento da Escola Superior de Guerra de 88, que defendia a tutela do Exército sobre as PMs, né, como lobby dos militares, na Constituinte. Havia um projeto de emenda constitucional de autoria do então deputado Hélio Bicudo, que acabava com a polícia militar e transformava as polícias em forças civis, tá, subordinados aos governos do Estado. Então, isso é uma mudança que é possível fazer via Congresso. Né? Você altera a estrutura da segurança pública. Isso que é importante, né? Porque o que acontece? Veja, quando você tem uma visão militar na segurança pública, o que ocorre, né? A perspectiva militar é de guerra, né? Então, o policial ele vai para a rua como se estivesse em guerra contra a população. Guerra às drogas, guerra ao crime, guerra, né, à população, é muito isso, né? Não é você garantir a segurança
do cidadão. Então, isso é uma coisa importante, né? Uma segunda coisa, né, que pouca gente discute, a Polícia Civil, que é responsável pela investigação, ela é totalmente sucateada. Muito se fala, né, que tem que prender para evitar homicídio, tá? A taxa de resolução de homicídios no Brasil ela é baixíssima, é 2, 3%, porque você não tem estrutura para isso, né? São sucateadas. E aí tem coisas bizarras, né? Essa chacina que teve no Guarujá, é muito interessante, né? Que teve. Qual foi, né? Porque houve um assassinato de um policial da rota, né? Só que para investigar isso, não é a Polícia Militar que tem que fazer isso. A Polícia Militar ela é ostensiva. Quem tem que fazer investigação é a Polícia Civil. Ela tem que ir lá investigar o que aconteceu. O que vai acontecer? A PM vai lá para se vingar. Uma não é feita para isso e ela acaba não tendo condições de fazer investigação. Então, olha que loucura, né? Então, você tem uma força policial, uma força armada de vingança, de contenção, né? De dissuasão, e não uma força para garantir a segurança do cidadão. Total. Azenha. Ô, Denis, eu queria que você falasse sobre o que se deu nos Estados Unidos, porque lá nós tivemos aquela política alguns estados, né, adotaram aquela 3 strikes, you are out. São 3 crimes leves, você é preso de qualquer maneira, você teve um encarceramento em massa e você teve essa indústria dos presídios privados, uma produção de presos para esse sistema. Eu queria chamar a atenção também e convidar todos que estão nos acompanhando para não perder a entrevista da Maria Lúcia Fatorelli, que eu fiz de 1 hora de duração, vai no sábado no canal da Fórum, em que ela fala que esse esquema de PPPs, que o governo Lula é muito perigoso e que e ela dá os detalhes. Não vou entrar aqui nos detalhes do que ela contou, porque senão toma o tempo do nosso entrevistado. Mas, Denis, não foi esse mais ou menos o caminho que os Estados Unidos tomaram, produzindo presos, majoritariamente negros, para encarceramento, rendendo dinheiro para os donos dos presídios? Exatamente esse, né? A política de guerra às drogas, né? Então, por exemplo, hoje, segundo estudos da pesquisadora Michelle Alexander, né, que é uma pensadora negra norte-americana muito boa, excelente, né? Ela é discípula da Angela Davis. Tem um livro dela chamado A Nova Segregação, né, que é um livro muito interessante. Ela fala que 1 em cada 5 ou 6 negros está preso, né? Ou seja, você tem isso significa que toda família negra tem uma pessoa presa na família negra, né? E esses são 2 motivos. A guerra às drogas, né? Então, esse fornecimento de insumo para essa indústria do presídio, que esse é o termo, né? A Zenha que está colocado. E outra, uma coisa que o Sérgio Moro tentou implementar no Brasil, que é o plea bargain, né? Que é a barganha. O que acontece, né, nos Estados Unidos, né? Isso é muito comum. Quando você vê os seriados, inclusive aí, Lei e Ordem, né? CSI, te observa isso. Como é que funciona, né, essa ideia da barganha? O Ministério Público, né, a promotoria acusa uma pessoa de crime, de um certo crime. Aí tem crimes que são, né, pode ser prisão perpétua, pena de morte, aquela coisa toda. E como esse acusado, muitas vezes, não tem acesso a um bom advogado, e isso pode redundar na sua condenação, ele faz um acordo com a promotoria para confessar um crime menor e ter uma prisão menor. Então, isso é muito comum. E muitos negros acabam fazendo isso, né? Porque não tem condições de ter bons advogados. Até porque nos Estados Unidos, quase todos os crimes vão para júri popular, né? Aqui no Brasil, só os crimes contra a vida. Então, isso vai gerando, né, esse insumo. Até mesmo, né, eu tenho uma orientanda minha, né, fez um TCC muito legal, que ela fala há uma indústria da imigração ilegal. Até a imigração ilegal, por exemplo, os Estados Unidos, ele fala, combate, mas não combate muito, porque esses imigrantes ilegais são presos, e isso gera também, né, uma economia aí para essas indústrias dos presídios. Então, eu vejo muita preocupação, Azenha, né? Ao mesmo tempo que você tem essa perspectiva de pensar a privatização dos presídios, a manutenção da guerra às drogas e polícia violenta, porque é uma conjunção de fatores que vai transformar, né, essa perspectiva racista de encarceramento em massa e de assassinatos num grande negócio para certos setores.